Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são pessoas sadias que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos o chamado vocacional de Levi, o chamado de Mateus. Aqui o termo Levi, essa palavra que é o nome de Mateus, é importante, porque geralmente as pessoas davam o nome dos seus filhos remetendo-se à tribo que ele fazia parte. E aqui nós percebemos que provavelmente Mateus era da tribo de Levi. E veja, sendo da tribo de Levi, ele era da tribo sacerdotal. Mas esse homem que era da tribo sacerdotal, ele se tornou um cobrador de impostos. Aqui nós temos uma realidade social, econômica e religiosa em meio a essa realidade. Porque provavelmente Levi, Mateus, que era da tribo sacerdotal, aqueles que eram responsáveis por guardar a fé do povo, esses homens, eles foram deturpando a sua fé, a sua crença, e não mais lutavam para manter a ortodoxidade da sua fé, mas começaram a se corromper pelo Império Romano. Provavelmente isso fez com que Levi, Mateus, deixasse aquilo que era o seu ofício sacerdotal para realmente ir trabalhar para o Império Romano. Os cobradores de imposto eram considerados pecadores públicos, traidores da pátria, porque eles cobravam impostos do seu próprio povo para o Império Romano. E assim nós vemos como que esse homem, que aparentemente ele está frustrado com aquilo que era a missão do seu povo, e principalmente a missão do povo sacerdotal. Mas nesse momento em que Jesus Cristo passa por ele e chama-o para seguir, ele imediatamente levanta da sua coletoria de impostos e vai ao encontro de Jesus para segui-lo. Levi convida Jesus para ir à sua casa para uma refeição, e ali está sentado com muitos outros cobradores de impostos. Veja que Jesus é aquele que reúne nele os corações sedentos de sentido para a sua vida. Por isso que o chamado de Jesus Cristo para seguir é essencialmente importante para a vida humana, porque esse chamado nos chama a adentrar num caminho para ir de encontro ao reino dos céus. Jesus dá sentido à vida de Mateus, e por isso que nesse convívio, nessa mesa com esses cobradores de impostos, Jesus vai restaurar
a esperança de Mateus e também dessas outras pessoas. Mas essa atitude vai gerar um questionamento para os fariseus e mestres da lei. Por que que Jesus senta e come com cobradores de impostos? E Jesus, tendo ouvido este questionamento, vai responder a eles: não são pessoas sadias que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Aqui nós temos algo importante, porque diante daquilo que é a compreensão de justiça, Jesus ele está dizendo que ele é aquele que vem para restaurar a condição humana, reconduzir o ser humano a uma condição de perfeição. Ele não vem chamar aqueles que já estão perfeitos, porque esses já estão salvos, mas ele vem chamar os pecadores, porque são esses que precisam de restauração e recondução na sua vida. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer que não vem para pessoas sadias, mas sim para aquelas que estão doentes, porque a doença do pecado vai corrompendo a natureza humana, vai desfigurando o ser humano na sua condição de filhos de Deus. E Jesus ele vem justamente para isso, para restaurar essa condição humana, essa condição de perfeição, para verdadeiramente fazer e conduzir o ser humano àquilo que é a sua saúde espiritual e a sua saúde humana. Jesus é o médico, aquele que vem conduzir a nossa vida a uma restauração da nossa natureza, vem nos colocar de volta no caminho. Por isso ele nos chama para seguir, e Jesus é aquele que no caminho vai verdadeiramente usando de misericórdia para perdoar os nossos pecados. Por isso ele diz que vem chamar os pecadores, porque ele vem para a salvação da humanidade. Ele vem para chamar aqueles que precisam de verdadeiro sentido para a sua vida. E Jesus é o sentido, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. É Ele que é o verdadeiro mestre que nos ensina aquilo que realmente é necessário para a nossa saúde espiritual e humana. Ele é sim a vida plena. Por isso que a unidade com Ele vai restaurando a nossa esperança, vai curando as nossas frustrações, assim como fez com Mateus, para que possamos nos colocar a serviço dele, da sua obra de salvação, para ajudar muitas outras almas a alcançar novamente aquilo que é a esperança e o verdadeiro sentido de suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.